Ó, Desculpa que eu entrei super em cima. tá. Olá, pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal, Katia Gaia, é ser diferente. E o normal é ser paranormal. Como vai, Cris? Como vão todos vocês que estão aí do outro lado da TV Galáctica? Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, né, Cris? Com certeza, tenho que agradecer muito o Wagner Dorim, a Karen, a Clarissa que nos colocou no ar. E hoje, Katia Gaia, nós vamos falar de armadilhas negativas. Sim, hoje nós vamos ter aí, com certeza, bastante energia se movimentando para que a gente possa despertar o maior número de pessoas que verem esse vídeo ou ouvirem, né, esta nossa gravação. É isso aí, Kátia. Hoje, então, vamos falar uma das raças aí alienígenas negativas e seres, né, que estão aí tentando manipular a raça humana. Vamos detalhar como a psique opera nos planos mentais e falaremos sobre três tipos de seres que podem ser muito prejudiciais para nós se não tomarmos as devidas precauções. Isso aí, Cris. Por isso é importante saber do que se trata e o que podemos fazer para nos proteger. É verdade, Catinha. Para começar, vamos falar um pouco sobre portais inorgânicos e orgânicos. Atualmente existe no planeta Terra, vivendo entre nós, seres sem alma. É isso que estão mostrando as pesquisas. Bem, esses seres estão mais presentes em nossas vidas do que podemos imaginar. Verdade. Eles estão dia a dia conosco no trabalho, na família, no bairro. Bom, para melhor explicá-los, podemos dizer que quando a mônada, a única consciência do universo, começou a se dividir, ela se dividiu em fractais. Algumas dessas divisões, gente, continuaram a ser indivíduos de uma alma grupal. Por exemplo, um cardume de peixes, que é uma única alma manifestada em várias centenas de peixes. Então, portanto, cada um desses peixes não possui uma alma individual, mas sim uma alma coletiva. Ou seja, são seres sem alma individual, mas que se manifestam individualmente por meio aí do controle dessa alma grupal. Para mostrar como os seres não orgânicos se comportam, o mesmo acontece no caso dos seres orgânicos. São humanos que correspondem a uma alma coletiva, mas não possuem uma alma individual. Então, Kátia, essas pessoas, elas são caracterizadas porque não sabem amar, nem têm muita empatia, não simpatizam com os outros. Elas são pessoas difíceis. Interessante que a gente tem visto muito isto, né, gente? Presta Sem dúvida, atenção no que sem nós dúvida. estamos falando aqui para que vocês não se iludam a respeito de certas coisas. Então, o que eles sabem muito bem é sentir e reagem ao que sentem. Talvez seja por isso que vemos muitos casos de feminicídios ocorrendo. Então, são seres instintivos. É isso aí, falou tudo, Kátia. Também há alguma intrusão na psique deles que se aproveita desses seres orgânicos para manipulá-los, para agir como bem entenderem. Entendeu, Kátia? Eles agem da forma que eles sentem, eles não pensam. Bem, está muito perto também dos humanos que não são, que têm alma também. Então a gente precisa ver que é um momento onde isso está sendo conectado. Então a gente precisa prestar atenção. Portanto, esses portais com seres inorgânicos geram emoções que não são exatamente agradáveis. Ou seja, tentam administrar sentimentos negativos nas pessoas, como o ódio, a raiva, a inveja, o ciúme, entre outros sentimentos de baixa vibração. Então, a gente está falando desses portais dos seres inorgânicos, porque esses seres inorgânicos que estão em volta do nosso planeta influenciam essas almas que mantêm aí os seus seres de alma coletiva.
Ele sabe, esses seres, eles sabem o que precisamos, pois sabe quais são os nossos pontos fracos. Dessa forma, eles sempre nos levam a esse ponto negativo. Então, vamos manter a consciência de, né, do bem, de estar sempre bem, de fazer tudo para ficar bem. Por esta razão, nós não devemos entrar no jogo deles. Devemos sentir, pensar, refletir e só depois agir. A energia que liberamos em um momento que não é agradável poderá estar sendo fermentado dentro de nós naquele momento, pois os portais inorgânicos estão sendo usados por entidades do inconsciente coletivo, inconscientemente, para alimentar as mentes dos que nos manipulam, que são esses seres que são feitos como robôs. Então, e esses portais, eles não podem mudar. Não é como os outros portais que mudam de local. Esses portais são fixos, eles não conseguem mudar. Eles são muito limitados. Chega de um ponto, mas de lá não passam. Eles são previsíveis, fazem sempre o mesmo, por isso sempre atuam na inconsciência do ser humano frágil, as suas próprias debilidades. É verdade. E eles atuam, Kátia, de forma a roubar energias emocionais para desestabilizar os clones que estão entre nós, a ponto deles perderem o raciocínio lógico. Esses são verdadeiros obsessores que se nutrem dessas energias de manipulação. Faz muito sentido isso, né? Porque a gente está falando de uma coisa que ela acontece mesmo, está acontecendo com muita frequência e as pessoas não se apercebem desta classificação, né? Então, nós estamos aqui hoje para orientá-los de como vocês saírem dessas armadilhas desses seres negativos, né? Verdade, E esses clones hoje, mas já há algum tempo, eles sim, estão no meio de pessoas famosas, né, de políticos, entre outros, sociopatas, psicopatas, narcisistas e carrascos. Eles atuam entre as dimensões, eles não são seres somente daqui, porque eles olha estão só. com esse acoplamento, né, Cris? É verdade. Olha o quanto é importante o autoconhecimento e a gente manter sempre serenidade interior, né? E você e eu podemos senti-los a partir do momento que do nada começamos a sentir um desplugue, uma ira em algum lugar que passamos. Tem aí no Largo dos Enforcados, em São Paulo, lá existe um portal fixo desses que quem tem um pouquinho de percepção extrasensorial sente claramente a mudança de energia e o cheiro estranho que esses emitem. Afinal, Kátia, você melhor do que ninguém sabe que cheiro é frequência. Sem dúvida, eu sou super olfativa, é um dos meus dons que foram desenvolvidos, e por mais que passe tanto tempo, você chega num local, ele é tão deletério que as emanações, elas estão lá, né? Assim como as emanações dos cemitérios, de vários outros lugares. Isso não significa que tudo seja nocivo, tudo seja negativo, mas que existe, existe, e neste local, muito bem colocado, Cris, existe uma egrégora muito negativa, mas que puxa muito, né? E a gente faz um alerta aí para os jovens, né, para os adolescentes que gostam de seguir aí uma linha mais, seja qual for a linha que eles sigam, de irem para esses lugares e achar que tudo é divertido, sabe? Se vocês querem ir, vão, mas tenham consciência do que existe ali e respeitem, porque senão vocês realmente serão alimento desses seres. É verdade. Né? Desculpa, assim, colocar esse exemplo, mas é uma coisa que acontece bastante. Eu moro numa cidade aqui pequenininha e as crianças gostam de brincar no cemitério. E eu peguei outro dia esses jovenzinhos, esses adolescentes e conversei com eles para falar o que significa vocês fazerem esse tipo de brincadeira, que é um desrespeito aos seus ancestrais, de certa forma, né? Independente de questões religiosas, mas ali é um lugar sagrado. Então as pessoas estão ali
no seu sono profundo, não vou entrar em religião, mas também existem energias que se mantêm ali negativas do que nós estamos Sem dúvida. falando, né? Verdade, sem Mas, dúvida. enfim, pais, mães, todos vocês que têm a capacidade de informar, façam isto, porque são lugares perigosos. Bem, voltando aqui. Essas pessoas, elas são gerenciadas apenas com os 3 chakras inferiores: raiz, umbigo e plexo solar, pois não possuem nível evolutivo suficiente para lidar com os chakras superiores. E é aí que existem as grandes dominações em massa da Terra. Esses É 3 verdade. Você, chakras melhor do que entender comandam. que você é maga, grau 23, aí você deve entender muito disso. A hora que eu vi essa pauta, achei bastante interessante e sabia que você ia falar muitas coisas sobre isso, Cátia, porque é um tema de estudo seu, inclusive, né? É verdade, é verdade. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque são energias densas, não exatamente porque nós somos densos, nós temos os 7, na verdade, nós temos muito mais, mas os 7 principais, e eles trabalharem, né, do plexo para baixo, significa que eles estão dentro da energia material muito forte, comandando pelo dinheiro, pelas questões emocionais, né, aquilo que Uhum. realmente densifica e a parte sexual. É verdade, Kátia. Também é muito comum, Kátia, ouvir falar dos Alkins. Alkins, até um filme chamado Alkins Dead, né? Supõe-se Isso que mesmo. o Alkin é um ser que se manifesta através de um corpo na Terra, usando o corpo de outra pessoa. Explica mais para a gente sobre isso, Kátia. Nossa, isso existe muito, e aí é um estudo mais profundo dentro de algumas religiões, onde você realmente coloca, né, naquele corpo físico que morreu, existe um Uhum. tempo. Eu não vou ilustrar muito, porque as pessoas às Tá? vezes querem utilizar isso como um recurso, né? Mas assim, Sim. existe um tempo de que aquele corpo ele pode ser retirado da terra, debaixo da terra, e Sim. colocar um espírito ali, de uma forma Tá. mágica. Isso é muito claro, e a gente sabe também que dentro da condição de algumas raças, isso também acontece, né, Cris? Claro, nossa. E como acontece, né, Kátia? Eles têm uma tecnologia aí que eles podem fazer o que eles querem, né? Isto. Bem, a alma dessa outra pessoa é deslocada do corpo para que possa ser habitada pela entidade que se aposta como se a pessoa fosse um clone, já preparado para eles. Então, isso é uma manipulação aqui extraterrestre ou de raças que realmente tem isto. Mas também magicamente, religiosamente, algumas religiões fazem uso disto sim. Os zumbis é o maior exemplo. É verdade. Ô, Kátia, vamos também deixar claro que o portal inorgânico não é o mesmo que o Walking, mas é neles que entra essa energia que interpenetra em corpos humanos com debilidade consciencial. Olha a importância de a gente despertar nosso nível consciencial para o bom, para o belo e para o verdadeiro, né, Kátia? Isso. E agora eu vou complementar aquilo que a gente falou anteriormente, né? Como os alienígenas negativos operam. Eles utilizam esses clones, que também são categorizados como seres sem alma, para exercer o plano deles aqui na Terra. Ao contrário dos humanos conscientes, eles correspondem a uma alma grupal, são criados artificialmente em laboratório e colocados em nós, como se fossem humanos e direcionados por ETs negativos, formatando um verdadeiro exército entre nós, para executar o plano deles. Isso é uma coisa assim muito parecida com uma obsessão, né? Verdade. E, na Porque eles verdade, são utilizados para obsediar e trazer questões negativas mesmo para as verdade. E pessoas. muitos deles a gente vê aí na política, né? Fazendo e desfazendo da raça humana, dentro desses oligarcas que estão aí, né? A gente vê muito deles nessas condições, né? E frequentemente, Kátia, há clones nas dimensões sutis, onde finge ser um parente falecido ou um ser que nos causa simpatia.
e também se encaixa no corpo energético do médium e passa a sugar as energias, deixando os médios exaustos no final dos trabalhos. Isso você também, Kátia, como uma paranormal que você e também grau 23 de magia do colégio do nosso querido Saraceni, você sabe muito bem que isso ocorre, né? Com muita frequência, Cris, porque a gente tem classificações para esses espíritos, mas também a gente percebe que hoje, né, a gente percebe que o médium incorpora a entidade, é o contrário. Mas a gente precisa entender que o ego está em todo lugar, em todas as necessidades humanas, mas a gente precisa saber diferenciar. Porque no momento que o seu ego fala mais alto que a sua fé e o seu compromisso de missão espiritual, esses seres vão atuar em você com muita tranquilidade. E ainda assim, juntamente com quiumbas, com obsessores, com todos esses seres que são muito negativos. Então, você ainda recebe uma ajudinha extra, caso você esteja aí dentro da baixa vibração. Então, eles vão se alimentar da energia que emana do chakra, né, do chakra raiz, de modo que o portador de um parasita adoece com muita facilidade. E você percebe que a pessoa fica chupada, com olheira. É uma coisa absurda, ela emagrece muito rapidamente, ela fica estilo zumbi. Então, você percebeu alguém desta forma dentro do seu templo, dentro da sua vida, dentro da sua família, é importante vocês darem atendimento para uma pessoa nesse sentido em bons centros. E eu sempre digo, comece primeiro com uma boa doutrinação, que são os centros kardecistas. Se você não é uma pessoa ligada a isto, procure um bom psicólogo que tenha uma abertura para esse tipo de assunto, porque tem muitos psicólogos hoje preparados para trabalharem com este tipo, né, de trabalho. É legal você falar isso, porque a gente vê mesmo muitos médios em centros aí perdendo o vício, né? Perdem o vício. Na verdade, parece muitos mais velhos do que a idade que tem. Parece meio que largados, né, Kátia? É verdade, é verdade. Kátia, E a gente percebe que vai perdendo as coisas, né? É verdade. Ô, Kátia, o portador também fica sem fôlego, sem vitalidade e sem forças para viver. E muitas vezes também entra em profundo estado de depressão. Isso é fato, né, Kátia? Fato, é o que a gente acabou de falar aqui. Ele adoece de alma, porque ele perdeu a essência dele, a ligação que ele tem com o divino, né? Ele perdeu essa ligação. Então, ele sente falta de alguma coisa muito profunda, mas ele não consegue reagir. Então, ele precisa de ajuda, de muita ajuda, porque muitas vezes é muito difícil. E no desespero, a família, as pessoas que estão aí com eles, pode acontecer de pegar uma pessoa que não vai ajudar nessas questões, né? Eu já peguei vários casos nesse sentido e tratei através da magia, e a gente sabe que isto acontece hoje com uma frequência muito rápida. E também tem acontecido muito, Cris. Muito mesmo, porque as pessoas estão se densificando demais. Porque estão perdendo a conexão com a própria consciência, né, Kátia? A gente vê claramente as pessoas caminhando para o lado inverso, algumas pessoas, infelizmente. Mas vamos entender também qual é a ligação dos arcontes com tudo isso. Bom, pessoal, para quem não conhece, arcontes, essa palavra vem do grego arcaico, que significa primário, elementar, que está em campos quânticos, em estado pré-orgânico. São entidades parasitárias, portanto, precisam de uma pessoa que carregue uma alma como fonte de alimento, pois no final o que procuram é extrair a energia vital, não só de uma alma, mas de muitas almas. Eles estão fora do planeta, mas de uma dimensão muito próxima à Terra. Eles se alimentam disto, né? Isso. Eles se alimentam disto. Então, por isso que eu falo, as pessoas adoecem de alma. Quando você adoece de alma, você perde o interesse por tudo. É pior que uma depressão. Se é que a gente pode comparar, né? Certo. Bem,
Eles podem criar formas, pensamentos ou hologramas. É bem interessante, porque ele cria um filminho, ele cria fractais na mente da pessoa para que ela acredite no pior, né? Uhum. Para que essa tarefa, que eles são muito bons em colocar sobre nós as rédeas do karma, da culpa, então muita karma nessa hora, né? Uhum. Atuam sobre toda a humanidade. Faz, faz com que muitos médios verdadeiros sejam servos deles, em trabalhos de fascinação em massa, para que não haja esclarecimento das massas, a fim de libertá-las e sim comprometê-las. Verdade, é verdade, Kátia. E esses seres, Kátia, eles se infiltram suas energias no chakra raiz, o chakra da sobrevivência. Quando hiperativo, emana uma energia muito, mas muito intensa. Esse chakra pode estar ativo e com energia de baixa frequência, do ódio, do medo, do ciúme, do ressentimento, ou ativo com a energia de alta frequência com ações movidas pelo amor. A gente não pode esquecer que é um chakra muito importante. Muitas pessoas que trabalham e ativam a Kundalini, né? Existe aí uma ativação que vem desse chakra raiz, e ele também é muito importante para esse tipo de alinhamento com todos os outros chakras e a subida para o campo superior, para que haja esta conexão entre o material e o espiritual. Entendi. E como a energia básica da Terra para a sobrevivência, os arcontes precisam disso para dar continuidade à sua própria existência. Por isso geram situações negativas para estimular todos esses sentimentos de ódio, medo, ciúme, ressentimento, para hiperestimular o chakra raiz com a energia da baixa frequência e assim poder se alimentar. Devido à sua má conduta, o processo de evolução desses seres foi bloqueado há algum tempo. E desde então eles vagam pelo universo em espaços interdimensionais em busca de seu lugar. Mas não nos cabem dizer aonde e não cabem em nenhum lugar. Sim, é verdade. A razão, pessoal, pela qual eles não se encaixam é que agora estamos vibrando a 432 Hz e foram retirados do controle da Terra. Ainda há muita luta deles nas influências de seus clones que estão entre nós, mas que estão sendo retirados um a um pela energia que já emana na Terra. Olha, Cátia, eu acho Muito que isso está bem. acontecendo mesmo, viu? Porque a gente percebe que está havendo uma separação das pessoas, né? Sim, eu deixo até aqui uma dica, né? Como a gente colocou aqui a frequência dos hertz, 432, você vai encontrar muitas frequências para amor, para ligação com o seu eu superior. Quando você for dormir, coloque isso bem baixinho na hora que você dorme. Você vai ver que Bacana. maravilha que te fará durante a noite. Você dorme rápido, você dorme bem e você é trabalhado à noite. É muito bom se manter Muito todo bem. dia nesta frequência disso para mais, né? Esses que ainda encontram-se aqui estão em grandes corporações, brigando para manter o seu espaço, mas não poderão sobreviver com as energias da transição que aumenta a ressonância em faixas elevadas do amor e da sabedoria. Então, pessoal, vamos ressoar junto, né, nessa frequência de amor, sabedoria, usando uma palavra básica chamada respeito, com tudo que vive, com tudo que se move nesse planeta, né? Porque respeito é o princípio do verdadeiro amor, né? Então, Catinha, portanto, mais que nunca, precisamos estar atentos aos nossos sentimentos e refutar qualquer pensamento que venha deles de forma negativa e sempre nos questionar quem está pensando por nós. Muito interessante. Em Access, né? Em Access Consciousness, você aprende o quê? Você aprende a ter frases e comandos que são bem interessantes. E uma delas que eu pergunto muito quando eu sinto que a frequência não é minha, é a quem pertence isso? A quem Olha, que pertence legal. isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Devolva ao universo com consciência anexada.
É isso aí. Passou, gente. Passou. É muito Isso, bom, né? bacana. Então você entra em outra frequência. Então, Uhum. todos nós somos antenas parabólicas, captamos várias mensagens universais e por isso é urgente desenvolver o autoconhecimento, para que não mais sejamos vítimas dessas armadilhas e desses seres. O autoconhecimento é a chave que abrirá portais para uma quinta dimensão, onde o amor, a lógica e a ética abrirão portais para mundos mais elevados e conscientes de quem somos. Quem somos nós? Pois nesta era não haverá mais dirigentes. Cada um deverá seguir seu destino por meio do seu ser divino. Olha que fantástico, é isso, pessoal. Segue essa mensagem, esse trabalho meu e de Kátia Gaia. Nós estamos bloqueados no Cron TV, mas TV Galáctica nos abriu esse espaço. Eu agradeço muito a toda a equipe da TV Galáctica e estaremos aqui por um tempo fazendo os nossos programas até que o nosso canal volte ao ar, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. E vamos seguindo em frente, né, Kátia Gaia? E fique aí o Por quê, alerta. Cris? Porque a gente rasga o verbo para não rasgar o homem. A gente rasga o verbo para não rasgar o sujeito. E, na verdade, Katia Gaia, a verdade incomoda, mas ela é soberana, ela sobreviverá. Tenho certeza, Katinha. Eu também. E nós estamos aqui para elucidar, e assim, a gente não fala, acredite, né? Faça sua pesquisa. Todas essas, todas essas mensagens que nós colocamos aqui e também ao longo desses anos, façam suas pesquisas. É muito importante. É verdade. Nós temos que terminar um pouquinho antes, porque Karen entra logo em seguida, às 20 horas. E eu queria te agradecer, Kátia, por esse compartilhamento, por esse trabalho de tantos anos juntos. Gratidão à TV Galáctica mais uma vez. Gratidão à Kátia Gaia. Gratidão a você que nos assiste hoje, amanhã ou depois. Mas fique conosco, porque o mundo aqui, Kátia Gaia, não é dos espertos. É dos despertos. Desperte. É isso aí. Até o próximo Enigmas, pessoal. Gratidão, Catinha. Beijo para vocês, pessoal. Até mais. Tchau.